Hoje, dia 9 de julho, se comemora o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. O Jornal 101 convidou o professor historiador Dr. Luiz Carlos Beduschi para falar sobre a data de hoje. Beduschi, obrigado pela presença no Jornal 101. Bom dia a você, a todos os dirigentes da rádio, aos nossos ouvintes. Eu já estava com saudade de retornar à rádio em função das minhas atividades. Isso não tem sido possível, mas é sempre um prazer falar com você e os ouvintes da 101 FM. O Beduschi, conte um pouco para a gente sobre esta revolução que muita gente nem sabe por que hoje é feriado no estado de São Paulo. Tudo bem. Eu diria que a Revolução Constitucionalista de 1932 foi um dos acontecimentos mais importantes da história de São Paulo. E Jaboticabal se fez presente nesse episódio marcante da vida nacional. Para entender um movimento armado, se faz necessário retroceder no tempo, fim da década de 1920 e início da década de 1930. Naquela época, os estados de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam na presidência da República. Era a chamada política de café com leite. Café de São Paulo, o leite de Minas Gerais. Através dessa prática, o sucessor do presidente Washington Luiz deveria ser um político mineiro. Entretanto, Washington Luiz decidiu lançar como candidato à presidência o Dr. Júlio Prestes, presidente do estado de São Paulo. Era assim que se falava, não era governador de São Paulo, era o presidente do estado de São Paulo. Inclusive, ele esteve aqui em 1928, no centenário de Jaboticabal. O Dr. Júlio Prestes esteve aqui participando das festividades comemorativas do centenário de Jaboticabal. Júlio Prestes tinha o apoio do PRP. PRP era Partido Republicano Paulista e de outros partidos republicanos de outros estados. Getúlio Vargas se rebelou contra essa decisão de romper esse acordo entre São Paulo e Minas. Getúlio deixou a presidência do estado do Rio Grande do Sul para disputar a presidência da República em oposição a Júlio Prestes. Getúlio era apoiado pelos partidos que compunham a Aliança Liberal. As eleições foram realizadas. Júlio Prestes saiu vencedor. A Grande Depressão de 1929 estabeleceram uma crise econômica no país, com queima de café, com os produtores de café sendo penalizados por causa dessa crise. Além disso, houve o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Embora tenha sido um evento de natureza, digamos, passional, os adversários de Washington Luiz e de Júlio Prestes tornaram esse episódio, através de uma narrativa, como se fosse político. E alguém teria mandado matar o João Pessoa. Isso tanto é verdade que houve uma comoção no país inteiro, que a praça que hoje chama Dr. Joaquim Batista se chamou já João Pessoa, porque os adeptos do Getúlio Vargas fizeram dar nome àquela praça como título de João Pessoa. Esses dois fatos, a crise provocada pela diversão de 29 e o assassinato de João Pessoa, foram fundamentais para o levante que resultou na deposição de Washington Luiz da presidência da República. No dia 3 de outubro,
de 1930, Vargas comandou o movimento que se chamou Revolução de 1930. O presidente Washington Luiz foi deposto. Uma junta governativa composta pelos generais Augusto Fragoso e Mena Barreto e pelo contra-almirante José Noronha passaram a compor uma junta governativa. A junta governativa nomeou um general Moura, para governar São Paulo. Retirando o poder do vice-presidente do Estado, Dr. Heitor Penteado, que inclusive é nome de rua em São Paulo, Avenida Dr. Penteado. A seguir, os militares da junta governativa passaram o comando da nação para Getúlio Vargas. Aí ele assumiu tudo, o Brasil inteiro ficou na dependência dele. Vargas se tornou o chefe do chamado governo provisório. E nova junta governativa assumiu o governo de São Paulo. É bem verdade que o preposto delegado militar, o coronel João Alberto, dividiu com a junta governativa os destinos do Estado de São Paulo. Isso causava um mal-estar muito grande nos paulistas. Getúlio, a seguir, dissolveu a junta e nomeou o coronel João Alberto para o cargo de interventor do Estado de São Paulo. Imagina, você tem interventor no Estado, você começa a ter interventor nas cidades. Jaboticabal, nesse período aí, teve simplesmente 19 prefeitos. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Foi uma sucessão de 19 prefeitos. Assumia por 3, 4 dias, assumia por 4, 5 dias, uma semana, um mês, enfim, o país começou a viver um estado de tensão em função dessas trocas constantes. Esse João Alberto, o coronel João Alberto, permaneceu no posto de interventor em São Paulo por 8 meses. E o substituto de João Alberto foi o jurista Laudo Ferreira de Camargo. Aliás, essa escola de direito da UNAERP é Laudo Ferreira de Camargo. Laudo de Camargo assumiu como interventor, permanecendo 4 meses no cargo. Ele foi deposto ou substituído pelo coronel Manuel Romero, causando grande humilhação para o povo de São Paulo. Então, aí começou a surgir um movimento contrário a esse desmando, porque São Paulo, que era a locomotiva que puxava os demais vagões no Brasil, ficava à mercê de um mandatário de plantão determinado por Getúlio Vargas. E a partir dessa humilhação, que foi a substituição do Laudo de Camargo, nós tivemos a formação da Liga de Defesa Paulista. O próprio nome já está estabelecendo qual que era a função dessa liga. E houve uma coalizão entre os PRPistas do PRP e os democráticos. Aqui em Jaboticabal também aconteceu isso, uma junta governativa comandada pelos adeptos do Partido Democrático. Essa liga queria dizer o seguinte: São Paulo não se curvará aos demandos do ditador Getúlio Vargas. A Liga de Defesa Paulista exigia o seguinte: nós precisamos de um governador ou de um interventor, seja lá o que for, civil e paulista. Essa era a tônica dessa Liga de Defesa Paulista. O apelo da defesa paulista encontrou acolhida junto aos políticos.
que se compuseram. Tanto aqueles que eram adeptos do PRP, quanto aqueles que eram adeptos do Partido Democrático se compuseram para constituir a Liga de Defesa Paulista. E o que aconteceu a partir daí é que houve uma frente única para a defesa de São Paulo. Mas o ditador Getúlio Vargas era muito habilidoso e sutil. O que ele fez? Ele decidiu atender aos clamores do povo paulista, né? Ele nomeou um representante civil e paulista, o doutor Pedro de Toledo, né? Muitas ruas têm esse nome espalhado pelo município paulistas. Esse doutor Pedro de Toledo já estava idoso, era embaixador e assumiu o governo como interventor do estado de São Paulo. Com a posse de Pedro de Toledo, São Paulo continuava a sonhar com a constitucionalização do país, a fim de que não houvesse a submissão à vontade de uma única pessoa, o ditador. Nessas alturas, o que faz Vargas? Ele edita um decreto para fixar eleições. Nós vamos fazer uma constituinte que vai atender aquilo que os paulistas estavam querendo, que é uma nova Constituição. O Getúlio era muito habilidoso e ele é político, ele ia como o algodão no meio dos cristais, ele ia acertando a posição aqui e ali. Bom, além da edição do decreto, Getúlio determinou que o seu ministro da Justiça viesse a São Paulo, Oswaldo Aranha, para acalmar os ânimos dos paulistas. E nessas alturas começam a surgir várias manifestações, etc. Temia-se que Oswaldo Aranha viesse a São Paulo para dar um fim no chamado Caso Paulista. A animosidade tomou parte de todo mundo, tomou conta de todos. E o povo foi convidado a comparecer a várias manifestações. E entre os oradores que estavam presentes, nós tínhamos um radialista, por acaso um radialista, Ibrahim Nobre, que era um tribuno fantástico, cara que empolgava as multidões, né? E nessas alturas, houve uma conscientização a respeito das necessidades de São Paulo e do país. Depois os manifestantes, terminados os discursos, eles se dirigiram aos Campos Elíseos, que era a sede do governo paulista, né? Ali na Alameda Glete, por ali. Não era o Palácio dos Bandeirantes, que depois ficou consagrado como a casa do governador. Pedro de Toledo pediu aos manifestantes para aguardarem até o dia seguinte. Caso não resolvesse a questão, ele deixaria o cargo de interventor. Quer dizer, para tranquilizar o povo, vocês aguardem até o dia 23 de maio, que era o dia seguinte, porque daí a gente toma uma decisão. Eu caio fora e aí a gente vê o que faz. As lideranças do movimento convocaram o povo para mais uma manifestação. Então, eram manifestações seguidas. A partir do meio-dia, o Largo de São Francisco já estava totalmente tomado. Uma parte dos manifestantes foi até o Palácio do Governo cobrar uma posição do Pedro de Toledo. Nessa ocasião, foi anunciado que começava a ser formado
um novo secretário sem a intervenção de Getúlio Vargas. Quer dizer, nós vamos nomear aqui aqueles que nós achamos que devem ser nomeados. E ficou constatado que a visita de Oswaldo Aranha tinha sido um grande fracasso. Não havia conseguido absolutamente nada. O povo exultava, exigia a posse imediata dos novos secretários. E aí Pedro de Toledo anunciou que a posse do novo secretário da Justiça, Dr. Valdemar Ferreira, seria no pátio do colégio. E parte do povo se dirige para lá. O novo secretário foi recebido com aclamação por parte dos componentes daquela multidão que estava ali presente. E aí foi organizada uma passeata pelas ruas principais de São Paulo. O povo se dirigiu até o prédio onde estava localizada a Legião Voluntária, a Legião Revolucionária, melhor dizendo, organização getulista. Então o povo vai lá, passa em frente a esse escritório da Legião Revolucionária, e nessa organização existem homens armados. E quando essa passeata estava entre a Praça da República, esquina com a Barão de Itapetininga, ouviram-se rajadas de metralhadora. E 4 jovens foram covardemente assassinados pelos simpatizantes da ditadura. Por isso que nós temos na rua 23 de maio uma homenagem aos 4 jovens cujas iniciais de seus nomes passaram a compor o MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo são os 4 que deram nome ao MMDC. O MMDC comandou a organização do movimento em São Paulo. Por quê? São Paulo tinha a promessa de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, de auxiliar com tropas. Mas São Paulo ficou sozinho. Na hora do vamos ver, esses batalhões militares aí, por circunstâncias, negaram fogo e não deram o subsídio necessário para que São Paulo pudesse sustentar por mais tempo essa situação. E aí, os comandantes do movimento chegam à decisão de que era o momento de se tomar uma atitude. E era exatamente o dia 9 de julho, um sábado, em que eclodiu a Revolução Constitucionalista. São Paulo ficou sozinho, como eu disse, Minas Gerais, principalmente Minas Gerais e Mato Grosso, negaram fogo, vamos assim dizer. Não participaram do movimento. Conclusão, São Paulo teve que se socorrer do seu próprio povo. E aí foram solicitados aos paulistas de diferentes municípios a composição daqueles que estavam dispostos a lutar por São Paulo. Aqui em Jaboticabal, cerca de 396 jovens se inscreveram. Eu conheci alguns deles, já de idade, né? Nós fizemos aqui a comemoração dos 50 anos da Revolução e eu conheci alguns deles, como, por exemplo, o seu Funário, da prefeitura, era um dos primeiros revolucionários. Enfim, nós tínhamos uma aversão
ao ditador, ao comando por uma única pessoa. E nessas alturas, nós tínhamos uma participação muito grande por parte dos jabuticabalenses, dos jovens jabuticabalenses que se inscreveram como voluntários, né? Mas, nesses 396 jovens, eu incluo aí os componentes do batalhão Tonani. O Tonani era italiano, mas os seus funcionários compuseram um batalhão por aí por frente de batalha, né? Escrevemos até um opúsculo relativo à participação de Jaboticabal aí. Mas não foram só os homens que participaram. As mulheres também deram a sua contribuição. Então, de que forma? Confeccionando gorros, confeccionando luvas, confeccionando agasalhos, porque julho daquela época era muito mais frio do que é hoje. E aqueles que se encontravam na linha de frente precisavam contar com essa colaboração das mulheres jabuticabalenses. Além do que, 22 mulheres participaram de um curso de conhecimentos práticos de enfermagem fornecidos pelo Dr. Lafranc e pelo Dr. Hilário dos Santos. Alcides Lafranc e Hilário dos Santos deram um curso de enfermagem para 22 jabuticabalenses, porque, dependendo do movimento, poderia haver necessidade de que elas fossem para a frente de batalha também, auxiliar no socorro aos combatentes que estivessem sido feridos, né? E nessas alturas, qual era o papel da imprensa? A imprensa era fundamental nessa comunicação. Naquela época não existia ainda a rádio, PRG4 de Jaboticabal. Então, os comunicados eram feitos através dos jornais. O jornal O Combate, por exemplo, era um veículo de comunicação dos combatentes com seus amigos, com seus familiares, com a sociedade de Jaboticabal, né? Então, havia sempre uma publicação de inclusive, um italiano, o Guerriero Cecchetti, né, autor de várias crônicas. Ele era italiano, e ele foi para a frente do combate, né? Marcos Monte, o outro, enfim, vários jabuticabalenses notórios aí estiveram participando. E nos campos de batalha ficaram mais de 600 mortos, mais de 600 voluntários mortos. Entre eles, os jabuticabalenses Domingos Mimi, Alemanha, Norival Lacerda, Unilego, Batista Tibério de Almeida, Nelson Spilme, Raul Massone e Ari Cajado de Oliveira. Esses todos eram jabuticabalenses que pertenceram a vários batalhões e que perderam a vida. O calendário... São Paulo não tinha condições de manter por muito mais tempo a Revolução, porque ele fora impedido por Getúlio Vargas de a força pública se municiar de armamento. Não podia usar avião, tá certo? E o Getúlio usou avião em São Paulo, em Campinas, etc. Nós caminhávamos para o fim. Então, no dia 2 de outubro, era o fim do sonho do povo paulista, que queria ver sua pátria liberta da tirania e do obscurantismo. Houve até um jornalista
Mário Melão Neto, que há 20 anos escreveu o seguinte no jornal de São Paulo, do estado de São Paulo: o povo de São Paulo perderam a batalha, mas não a guerra. A insurreição paulista era em prol da reconstitucionalização do Brasil. Getúlio Vargas, mesmo vitorioso, prudentemente tratou de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E já em 1934, promulgou uma nova Constituição. É bem verdade que essa Constituição teve vida efêmera, porque em 1937 ele deu o golpe e novamente é o ditador no comando do país. Mas essa é uma outra história, fica para uma outra vez. Professor Dr. Luiz Carlos Beduschi, muito obrigado mais uma vez por contar essa história do Estado de São Paulo, principalmente, no dia de hoje em que o Estado comemora o 92º aniversário da Revolução de 1932. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de um movimento que eu aprendi a admirar quando criança. Na minha cidade, Piracicaba, existe um monumento em homenagem aos constitucionalistas de 32. E minha mãe me explicava o sentido da Revolução de 32, assim como as minhas professoras. Por isso, o meu apego a essa tradição e a esses valores que deveriam estar arraigados ao sentimento dos paulistas. Muito obrigado pela oportunidade. Ouvimos o professor Dr. Luiz Carlos Beduschi, historiador, contando detalhes sobre a Revolução de 1932, explicando e justificando por que hoje, terça-feira, dia 9 de julho, é feriado no estado de São Paulo.